Vamos começar o nosso simulado para a prova do Enem, né? Então, simulado, na nossa opinião, bom, primeira coisa, ele tem que ter 45 questões, porque a prova do Enem tem 45 questões, né? Então, você fazer um simulado só com 10 questões, com 20 questões, tá simulando alguma coisa sim, mas não é o ideal. O ideal é você ter a mesma quantidade. É claro que seria um simulado, então, que cai também história, geografia, física, química, português. Mas esse aqui, o nosso, é só de matemática, tá, gente? É só para vocês melhorarem na matemática. Claro que vocês vão ter que continuar estudando as outras matérias em outros lugares. Muito bem. Vamos então à primeira questão. Eu coloquei as questões por ordem de dificuldade. Quer dizer, são 45 questões. As 15 primeiras são questões que você aprende lá na primeira parte do ensino fundamental. Então tem questões de MMC, MDC, frações, porcentagem, né? E depois tem as 15 próximas questões, são assuntos que você aprende mais pra frente no ensino fundamental. Então tem equações, tem equação de segundo grau, sistema de equações, um pouquinho de geometria e assim por diante. E as 15 últimas questões são que você aprende mais no ensino médio. Então tem trigonometria, PA, PG, logaritmo, geometria espacial e assim por diante. Vamos então ao trabalho. Essa aqui é a questão número 1. Tem aqui uma balança com cubinhos. Que isso aqui? Uma estrelinha. Carinhas sorrindo. O que ele está falando aqui? As balanças A e B estão em equilíbrio e as figuras do mesmo formato possuem o mesmo peso. Aqui está em equilíbrio, aqui está em equilíbrio e aqui está em equilíbrio, só que tem que saber o que tem que colocar aqui. A pergunta que o problema faz. Assim, para equilibrarmos as 5 estrelinhas e as 2 carinhas da balança C, necessitamos de quantos cubinhos no prato onde está a interrogação? É uma questão simples, né? Claro, você sabe que no Enem caem questões mais fáceis e mais difíceis. Eu diria que essa aqui é uma das fáceis. Bom, isso aqui pode ser resolvido do jeito mais, digamos assim, sério. Você poderia resolver usando um sistema. Você chamaria o cubinho de X, a estrelinha você chama de Y e a carinha você chama de Z. E aí você vai fazer um sistema assim, 2x é igual a 3y e assim por diante. 9x é igual a 6y mais 6z e vai resolvendo. Bom, mas eu vou resolver de um jeito mais fácil, tá? É um jeito que quase sempre você pode utilizar. Olha só, ele por acaso está falando o peso de alguém aqui? Por exemplo, pesa tantos quilos. Está falando isso? Não. Ele não fala. Só fala que tem uma proporção entre esses pesos aqui. Se esse cubinho for de isopor ou for de metal, e aqui também for de isopor ou de metal, e eles ficarem equilibrados, se você colocar eles 10 vezes mais pesados, eles vão continuar equilibrados. O que isso significa? Significa que não importa quanto é o peso, importa qual é a proporção entre esses pesos aqui. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou chutar. Chutar, essa palavra é meio perigosa. Eu vou chutar que cada cubinho desse aqui pesa 60 unidades. Mas por que você inventou isso? 60 unidades, não importa. Quanto é a unidade? Eu não sei, é 60 unidades. Pode ser 60 gramas, pode ser 60 onças, pode ser 60 quilos, 60. Mas por que justamente 60? Por que você não botou 37? Porque 60 é um número que pode ser dividido por 2, por 3, por 5. E aqui também você vai ter divisões por 2, por 3, por 5. Vai ficar fácil quando você faz isso, tá? Porque o objetivo não é saber o peso de cada uma dessas. O objetivo é saber quantos cubinhos você tem que colocar aqui. Então você não precisa saber o peso exato, mas digamos que seja proporcional a 60, tá? 60 unidades desconhecidas. Então eu vou colocar 60. Se você não colocasse 60, colocasse 30, também ia dar certo. Você ia achar o mesmo resultado no final. Só que talvez você tivesse que lidar com alguma fração aí, tá? Bom, então eu vou colocar esse cubinho valendo 60 unidades de peso, tá? Aqui, como você tem 2 cubinhos, você teria o total de quantas unidades de peso? 120 unidades de peso, né? Peso de 2 cubinhos aqui. E essa balança está equilibrada, então aqui ela tem que ter 120 também, senão ela não estaria equilibrada, certo?
Agora, esse 120, que é igual a 2 cubinhos, também é igual a 3 estrelinhas. Então, quanto é que vale o peso de cada estrelinha dessa aqui? 40. Ó, claro, tem que ser 40, que aí vai dar 40, 40, 40, dá 120. Ah, legal. Se a gente utilizar essas informações, 60 para o peso do cubinho e 40 para o peso da estrelinha, a gente pode levar em conta que aqui está equilibrado também, e eu vou descobrir quanto que é o peso de uma carinha. Olha só, cada cubinho pesa 60, certo? Então eu coloquei aqui 9 cubinhos. Então quanto é que vai dar 9 vezes 60? 540. 540 unidades de peso. Aqui tem que ter 540 também. Senão não estaria equilibrado, né? Agora, esse 540 equivale a... Quantas estrelinhas tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 estrelinhas. Quanto é que pesa cada estrelinha? 40. Então, essas estrelinhas aqui pesam 40 vezes 6. Isso dá 240. Então, eu tenho 540 unidades aqui, que equivale a 240 unidades, que são as 6 estrelinhas, e mais 6 carinhas. 6 carinhas vai pesar quanto? 300. 300, porque 540 menos 240 dá 300. Então 300 unidades é igual a 6 carinhas. Legal. 6 carinhas é igual a 300. Então quanto é que vale uma carinha? Uma carinha vale um sexto disso, né? Vai pegar 300 e vai dividir por 6. Então a carinha vale 50 unidades. É 300 dividido por 6. Legal, então eu já sei que a carinha pesa 50 unidades de peso e que a estrelinha pesa 40 unidades de peso. Sendo assim, eu já posso calcular qual é o peso que eu tenho aqui, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 estrelinhas. Isso vai dar quanto? Cada estrelinha eu concluí que pesa 40. Então 5 vezes 40 é 200. Eu tenho 200 unidades de peso por causa das 5 estrelinhas. E eu tenho 2 carinhas. As 2 carinhas, eu sei que cada carinha pesa 50. Então 2 vezes 50, 100. Então eu tenho um total de 300 unidades de peso aqui nessa balança. Então aqui eu também tenho que ter 300 unidades de peso. Agora, se ele fala que aqui tem apenas cubinhos, ó. Quantos cubinhos no prato onde está a interrogação? Quantos cubinhos tem que ter aqui para pesar 300? E se cada um pesa 60, quantos cubinhos tem aqui? 5. Que aí vai dar 5 vezes 60, que é 300. Então eu tenho que ter 5 cubinhos aqui. Olha aqui, 5 cubinhos. Resposta correta, letra A de alfa. Agora eu pergunto, dá para saber quanto é que vale um cubinho? Não, não tem como saber. O problema não traz informações suficientes para você saber o peso de cada item desse, mas dá para você saber a proporção entre eles, tá? Então, resposta correta, letra A de alfa. Problema fácil, né?